Nós estamos iniciando hoje o nosso Projetando 2026, mas temos o mês de dezembro todo e declare, o meu mês de dezembro vai ser abençoado, declare isso. Em nome de Jesus. Há respostas ainda para chegar para as nossas vidas em dezembro, amém, irmãos? E vai chegar, diga para o teu irmão, e vai chegar, vai chegar, vai chegar. Mas iniciamos esses 14 dias, 15 dias, né? Esses 15 dias começando hoje, esses 15 dias já projetando 2026. No culto da manhã eu preguei sobre José, quero não dar uma continuidade na palavra, mas trazer no mesmo tema. Algo muito especial, se você puder, depois assista a palavra. Falei um pouco sobre como projetar no Senhor de acordo com o que José fez. Mas José, ele teve um exemplo. E é isso que a palavra fala em Gênesis, no capítulo 49, verso 1. A Bíblia diz assim, Gênesis 49, verso 1. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Olha que interessante, irmãos. Quem é Jacó? Quem é Jacó? Jacó faz parte dos patriarcas de Israel, dos 3. Abraão era o avô dele, Isaque o seu pai, e Jacó, o último patriarca dessa família. Porque após essa família, ela vai se desenvolver para uma nação. Os 3 patriarcas principais de Israel é o Abraão, o Isaque e o Jacó. Jacó, ele está com a sua família no Egito. Deus providenciou esse local para que eles pudessem ser guardados daquela severa crise de seca que acontecia em Israel nesse período. Aliás, não era Israel ainda, né? Que acontecia na terra de Canaã, que futuramente seria a nação de Israel. Eles vão para o Egito. Jacó já está numa idade bem avançada, mas ele faz algo maravilhoso, irmãos. Ele vai falar o seguinte, ele vai reunir os filhos. Se ele era idoso, os filhos não eram mais jovens, adolescentes. Os filhos já eram formados. Mas atenção o que ele vai falar. Reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Aqui Jacó vai liberar uma palavra futura. Aqui Jacó vai falar sobre o futuro. Irmãos, nós estamos projetando algo para o nosso futuro. Para o nosso futuro. E é interessante que Jacó assume a responsabilidade com os seus filhos. Mesmo seus filhos sendo adultos e tendo famílias formadas, ele dá uma orientação ou uma ordem de pai, dizendo: eu quero todos aqui. E todos vão comparecer, porque eu tenho uma responsabilidade com cada um de vocês. E vou direcionar uma palavra profética para cada um de vocês. Não era sobre o que eles estavam vivendo até então. Era sobre o futuro. Deus tem uma palavra para o nosso futuro abençoado, irmãos. Diga: eu creio em nome de Jesus. Uma palavra abençoada para o nosso futuro. Deus tem. E Jacó, ele chama essa responsabilidade. O nosso projetando também nos chama por uma responsabilidade de buscar o Senhor para o nosso ano futuro. Irmãos, o ano, ele não se torna diferente só por um acabar e o outro começar. Ele não se torna diferente por inúmeros desejos que a gente tem uns pelos outros. Não é assim.
A gente não finaliza um ano e acabou o ano, você vai lá abraçar os seus familiares e você vai declarar que bênção, que você tem um ano muito abençoado, feliz ano novo. Glória a Deus por isso. Mas ele não se torna especial só por isso. É preciso ter uma responsabilidade nossa, em oração, em busca, em clamor. Jacó não despreza essa responsabilidade dele, muito pelo contrário, ele exerce essa responsabilidade. Irmãos, quando nós exercemos a nossa responsabilidade como igreja, Deus nos honra. Então eu quero declarar isso. Serão 15 dias orando, serão 15 dias jejuando, serão 15 dias buscando o Senhor, assumindo as nossas responsabilidades. E você vai viver dessa bondade projetada no Senhor, em o nome de Jesus. Amém, querido? Chamou a responsabilidade, e ele vai declarar agora as bênçãos sobre os seus filhos. Eu quero me atentar sobre a bênção que ele libera sobre José. Verso 22. Sobre José. Ele diz assim: José é árvore frutífera junto à fonte, seus ramos se estendem por cima do muro. Jacó, ele chama a responsabilidade, vai profetizar sobre os seus filhos, e sobre José ele fala algo interessante. Ele fala que José é uma árvore frutífera, e que está ligado junto à fonte. Por que ele usa esse exemplo, irmãos? Ele fala sobre a fonte porque ele entende que José vai ter que ter uma superação na sua vida. Por que ele vai ter que ter uma superação? Porque logo ele diz, seus ramos se estendem por cima do muro. O que é um muro? O muro é uma limitação. Quando você compra o seu terreno, quem vai comprar muito terreno em 2026? Fala, eu vou comprar muito terreno em 2026. Muito terreno, que vou montar uma vila aqui em São Paulo. Olha que coisa maravilhosa, viu, irmãos? Mas você faz algo para você limitar a sua parte. Você constrói um muro. Aquele muro, ele sinaliza o quê? Aqui tem uma propriedade comprada de alguém, e não é um espaço que qualquer um pode fazer algo, é um limitador. Nós entendemos o que é um muro. Agora, esse muro na vida de José também existia, e ele teria que superar. Alguns muros, irmãos, o Senhor vai nos dar graça de destruir. Diga amém. Diga mais forte, amém. Mas alguns muros nós precisamos superar. Eles não podem ser destruídos, eles têm que ser superados. Então José, ele tinha que ter os seus ramos fortalecidos para que ele pudesse superar as suas limitações. Irmãos, existem algumas limitações das nossas vidas que não tem como dizer, suma, desapareça da minha frente. Seria maravilhoso se desaparecesse, mas alguns terão que ser superados, principalmente muros de passado. Por que muros de passado têm que ser superados? Porque eles não têm, o passado não tem como você mudar, irmãos. Ou você supera, ou você se paralisa diante do muro e ele não te faz progredir e nem prosperar. Então ele tem que ser superado. Superado, fica para trás e você continua. E você continua. Só que para isso acontecer, os seus ramos têm que estar fortalecidos. Eu volto já para Gênesis capítulo 49. Mas em Salmos capítulo 1, verso 1, abre comigo e depois nós voltamos para Gênesis 49.
fala um pouco também sobre isso. Ele diz: feliz é aquele que segue o conselho dos... Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Se Jacó liberou uma palavra para José, dizendo: você é uma árvore plantada junto à fonte, vai superar os seus obstáculos. O Salmo 1 nos ensina a ser essa árvore também, que vai estar ligada à fonte. E ele diz assim, que quem é essa árvore? Ela é comparada a quem tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Se você tem prazer na lei do Senhor, está meditando dia e noite na palavra de Deus, o Senhor vai te comparar a uma árvore frutífera junto à fonte. Diga glória a Deus. Então, irmãos, tenha prazer na lei do Senhor. O que é ter prazer na lei do Senhor? É você olhar para a palavra e dizer: ela tem os melhores conselhos para mim. O que é ter prazer na lei do Senhor? É olhar para a Bíblia e dizer: a minha resposta está aqui. Eu posso ainda não saber, mas a minha resposta está aqui, está nessa palavra. Irmãos, alguns conselhos são maravilhosos para nós. Existem pessoas boas que nos dão maravilhosos conselhos, tudo certo, mas os da palavra não se compara. A palavra já foi provada por homens que passaram, que vieram antes de nós, que colocaram as suas expectativas na palavra e que viveram vidas abençoadas. Como é bom, já falei isso para os irmãos, como é bom quando você olha para Abraão e a palavra fala sobre os dias finais de Abraão. E a Bíblia diz: este foi um homem que confiou no Senhor e foi abençoado em tudo. Olha que coisa maravilhosa. Quando você olha para Davi e diz a palavra, e Davi viveu dias bons, abençoados, prosperou em tudo. Homens que colocaram, depositaram a sua esperança na palavra do Senhor e não foram decepcionados. Alguns conselhos para nós podem até nos decepcionar, irmãos, mas os conselhos da palavra nunca vão nos decepcionar. Por isso tenha prazer mesmo na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Dia e noite. Pastor, não tenho tempo. Todos nós temos. O celular e as redes sociais nos provam que nós temos tempo. 3 minutos, 4 minutos, todos nós temos. Interessante, irmãos. Fiquei feliz hoje, estou feliz, né? Estou feliz. Nós temos 30 irmãos da nossa igreja já ali aliançados na oração desses 15 dias. Quando chegarmos em casa, os da noite já vão estar orando. Os da tarde já oraram, os da noite já vão orar mais uma vez. Quando amanhecer, os da manhã já vão estar orando. Vai chegar a tarde, vai ter irmão orando. Vai chegar a noite, vai ter irmão orando. Orando uns pelos outros, buscando uns pelos outros. Deus tem o melhor para nós. Isso é meditar na palavra, isso é meditar na presença. O Senhor diz que Ele é uma árvore plantada à margem do rio, dá essa comparação, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e Ele prosperará em tudo o que faz. Que nós possamos prosperar, igreja, em tudo em 2026. Prosperar não é só vida financeira, prosperar é avançar no original, que nós possamos avançar em tudo. Que os muros que vêm sobre as nossas vidas não nos impeça mais, que possamos superá-los. Volta comigo lá em Gênesis 49. Jacó está falando: você, José, é esse ramo frutífero, essa árvore que está junto à fonte, e seus ramos se estendem por cima do muro, porque nós só conseguimos superar algumas coisas, irmãos,
na fonte que é o Senhor Jesus. Na fonte que é o Senhor Jesus. Talvez você não tenha um passado difícil, irmãos, mas alguns irmãos têm. Alguns irmãos tiveram abusos na infância. E como é que se vive depois disso? Dá para tirar o abuso que houve lá na infância, esquecer esse episódio? Não dá. É um muro que não dá para ser esquecido. Mas precisa ser superado. Alguns irmãos têm uma personalidade que muitas vezes é um muro que impede o irmão de crescer. Dá para tirar a personalidade do irmão? Não, ele precisa saber superar. Existem alguns fatos passados que não dá para tirar de lá, mas dá para superar. Que quando lembrarmos dos muros, será assim: ele ficou no meu passado e eu consegui avançar em tudo. Amém, querido? Levante bem alto as suas mãos. Fala: Senhor, eu preciso superar alguns muros na minha vida. Eu preciso superar alguns muros. Me fortalece, Senhor. Fortalece os meus ramos para que eu possa superar e passar por cima desses muros em o nome do Senhor Jesus. Então coloque na sua cartela mesmo. Vou projetar que em 2026 esses muros não serão mais os meus limites. Eu irei superá-los. Continua a palavra. A palavra continua dizendo, verso 23, arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Mas seu arco, porém, permaneceu esticado, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. A vida cristã, a vida do crente, irmãos, não nos tira as dificuldades, as lutas, os problemas. São esses arqueiros atacando brutalmente. Mas uma coisa é fato, nós precisamos, que nem esse arco esticado, nós precisamos permanecer, porque aqui a Bíblia diz, seu arco porém permaneceu, depois do ataque seu arco permaneceu, depois do arco houve uma permanência. Irmãos, depois desse ataque nós precisamos continuar crentes, cheios de fé, cheios de clamor ao Senhor, de busca, de presença. Nada pode nos parar, irmãos. Não aceite que nada te pare. Não aceite que ataques do inimigo te desanimem. Não aceite que ataques de Satanás te façam ficar pelo caminho. Ficar pelo caminho. Se você nunca participou de uma corrida, você já muito provavelmente assistiu. Pessoas que se prepararam 4, 5 anos, começam a correr, há uma dor, há algo que a pessoa não consegue, ela fica pelo meio do caminho. Há um desânimo ou não há um desânimo? Há um desânimo. Nós somos da geração, irmãos, muitos aqui, de 90, 91, 92, assistiu a Ayrton Senna. Quando ele desistia, o que a gente fazia? Não vou mais nem assistir essa televisão aqui, acabou. Porque você ficava indignado. Não é possível. Não é possível que o Senna não é possível que o Senna não está completando a corrida. Não é possível. Nem que ele tivesse em último, irmãos, a gente tinha uma esperança que ele ia chegar em alguma coisa. Falou, não, vai chegar. Torci para chover. Não desista, irmãos. Permanece no Senhor. Permanece. Aqui, a liberação da palavra. O arco, porém, permaneceu esticado e seus braços foram fortalecidos. Quando a gente permanece no Senhor, nós seremos fortalecidos, porque diz, seu arco, porém, permaneceu esticado, e aí sim, seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Quem permanece, há uma promessa, quem permanece vai ser fortalecido. Permaneça, irmãos. Permanecer é fazer aquilo que precisa ser feito, com ou sem vontade. Com ou sem vontade.
Ouvi esses dias uma pessoa dizendo, ele é um atleta, ele é alguém que tem uma preparação contínua, e a preparação dele, ele estava falando que precisa começar por volta de 4:30 da manhã, precisa. O tempo dele, ele concilia trabalho com preparação física, ele falou, então o meu tempo precisa começar, o meu dia precisa começar 4:30 da manhã. E aí ele diz, ele faz um vídeo e ele vai dizendo da seguinte forma, nem todo dia que o relógio desperta 4:30 da manhã eu estou animado. Nem todos os dias. Muito pelo contrário, alguns dias eu estou cansado, alguns dias a cama está quente, alguns dias o cobertor me chama para eu ficar um pouco mais. Nem todos os dias eu estou motivado 100%, dizendo glória, acordei 4:30, que bênção. Nem todos os dias é assim. Mas ele disse algo interessante para um atleta. Ele disse assim, essa é a vida que eu escolhi, então eu preciso ter a responsabilidade de treinar. Irmãos, se o Senhor nos chamou e a gente entende que foi o Senhor quem nos chamou, nós precisamos permanecer motivados ou sem motivação nenhuma. Nós precisamos orar com aquele desejo tão grande de oração. Tem dia que nos dá um desejo tão grande de oração, que você fala, não, vou ajoelhar aqui mesmo, na rua, e já vou orar. Mas tem dia, irmãos, você não quer orar, você não quer ler a Bíblia, você não quer nada, você não quer ouvir nada, você não tem motivação. Acontece isso conosco em alguns momentos no culto. Tem culto que você fala, que bênção, está chegando o horário de vir para o culto. Tem culto que você fala o quê? Não é possível que já está chegando o horário de vir para o culto. E aí o que você fala? Não vou. Já falei isso para os irmãos, eu falo para a Graziela, não vou. A Graziela fala assim para mim, que ótimo, você é o pastor, você vai ter que ir. Eu, não vou. Vou para o banho dizendo, não vou. Troco roupa dizendo, não vou. Pego o carro dizendo, não vou. Chego na igreja, glória a Deus, cheguei. É assim. Não é motivação todas as vezes, não. Mas uma coisa é fato, permanecendo, o Senhor vai nos fortalecendo, e seremos fortalecidos pela mão do Deus Todo-Poderoso. Faz o que precisa ser feito, querido. Só faz o que precisa ser feito. As respostas, os milagres, quem faz é Deus. Faz a sua parte. Ore, não consigo orar muito. Ore o seu pouco. Se o seu pouco deu 3, 4 minutos, ore. Venha, permanece, faça o que precisa ser feito, porque seremos fortalecidos pelo Senhor. E eu estou indo pela parte final da palavra. Diz, e continua, verso 25. E que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcance as alturas das antigas colinas. E que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre os seus irmãos. Jacó libera uma palavra sobre José dizendo, Deus vai te ajudar. No capítulo 50, eu preguei sobre isso de manhã, verso 24 diz, José disse a seus irmãos, em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará. Jacó liberou sobre José, dizendo, Deus vai te ajudar. Agora José vai chamar os seus irmãos, é um texto maravilhoso que ele diz, os meus ossos não vão ficar nessa terra, porque Deus vai nos ajudar. Um dia vai vir aqui nessa terra, vai tirar o povo de Israel e vai colocar em Canaã pela promessa. Os meus ossos não vão permanecer aqui. E ele diz para o povo, ele diz para os seus irmãos da seguinte forma, porque Deus vai nos ajudar. Irmãos, que Deus te ajude
em 2026, em 2025, agora em dezembro, que Deus te ajude a superar situações, a vencer obstáculos, a ter uma vida abençoada, porque é o desejo dele, que Deus te ajude nesse obstáculo. Pastor, quem pode me ajudar? Deus pode te ajudar. Deus pode te ajudar. Então que Deus te ajude. Jacó libera essa palavra sobre José. Deus o ajudará. Libera essa palavra também sobre a vida do seu irmão, querido. Olhe para o teu irmão e fala: Deus vai te ajudar com essa situação. Que Deus te ajude, igreja. Quer ajuda melhor do que essa? Não tem ajuda melhor que essa. Que Deus te ajude. E aqui há um compilado de bênçãos. Fala de bênçãos dos céus, bênçãos da terra, bênçãos de... Ele está dizendo assim, que toda a sua história seja permeada pelas bênçãos e que venha sobre a sua cabeça. A bênção venha sobre a sua cabeça. Que assim seja, viu, irmãos? Que assim seja. Por isso que nós precisamos projetar, por isso que nós precisamos chamar a responsabilidade como Jacó chamou. Seus filhos eram formados, seus filhos não eram jovenzinhos, mas Jacó não quis saber, chamou todos eles dizendo: eu vou liberar as palavras sobre as suas vidas, e vocês vão viver de acordo com essas palavras, e vocês serão abençoados. Como é maravilhoso ver uma ação de um patriarca, dizendo: a responsabilidade é minha, eu vou exercer. Irmãos, a responsabilidade é de todos nós. Quando se fala de uma igreja, receber a bênção, não depende de um pastor. Se dependesse de um pastor, irmãos, era mais fácil. Se o pastor não tem bênção, troca ele. Quanto tempo está sem bênção a igreja? 3 meses, vamos trocar esse pastor aí. Envia outro que vem, que vai abençoar. Seria fácil, mas não depende de um pastor. A bênção da igreja depende de toda a igreja buscando ao Senhor nosso Deus. Por isso, das orações com toda a igreja. Deu para entender o porquê? Por isso, do relógio de oração. Porque a bênção, ela não depende de homens, ela depende do Senhor. E nós precisamos buscar o Senhor que tem essas bênçãos para nós. Irmãos, o que eu não aceito, e eu não vou aceitar, é que as nossas vidas sejam paralisadas por muros. Sabe o que é uma vida paralisada por muro? Nada acontece. Há muito para avançar, mas você está lá parada no muro, o muro não sai da sua frente, você não consegue superar. Aí vem ano, passa ano, vem ano, volta ano não, né? Mas vem ano, caminha ano, e a nossa história fica ali, paralisada. Não, Deus não tem isso, em nome de Jesus. Deus não tem isso. Eu, como pastor, não vou aceitar isso para a sua vida. Quero te ver bem, quero te ver abençoado, quero te ver superando, quero ver você alcançando milagres. A Cida hoje contou um testemunho, eu estou finalizando, irmãos, a pregação. A Cida contou um testemunho da campanha de Daniel, que nós finalizamos agora setembro, outubro. Vou passar o que a Cida passou para a igreja de manhã, dizendo: eu tinha um projeto, reforma da casa da minha filha, e eu vi as fotos, ficou uma benção, irmãos. E houve uma pessoa, reformou, mas faltou 20% da reforma, né, Cida? 20%. E ela colocou na cartela de Daniel, na campanha de Daniel, dizendo: Deus, faz algo, falta 20%. E no período, houve a resposta do Senhor, houve toda a reforma da casa da filha dela, e eu falei para Cida, Cida, nem parece a mesma casa, ficou uma graça. Deus deu a resposta inteira. É isso que nós queremos ver na vida de todos os irmãos. Que você suba aqui no altar dizendo: pastor, lembra daquela dificuldade que eu tinha? Já não tenho mais. Pastor, lembra daquela enfermidade que eu tinha?
ela foi curada. Pastor, lembra daquele problema que eu tinha em casa? Foi resolvido, a minha família já é diferente. Lembra disso que estava acontecendo? Já não acontece mais, porque o Senhor tem agido da minha vida. É isso que nós desejamos, é por isso que nós projetamos e vamos orar uns pelos outros, porque a resposta do Senhor vai chegar. Amém, irmãos? Diga comigo, a resposta do Senhor vai chegar nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Se coloque de pé, querido, se coloque de pé. Queria declarar a bênção do Senhor sobre todos os irmãos da live, que Deus te abençoe e te